Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, nossos queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, aqui de Paraíso, Tocantins, o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois que Jesus ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece, até a vida eterna, o que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar em Jesus não é simplesmente dizer que nós temos fé. Acreditar e ter fé em Jesus é ter uma vontade de compreender Jesus. É ter uma vontade de colocar a nossa vida espelhada na vida de Jesus. É ter uma vontade de que quando eu fizer alguma coisa, quando eu realizar alguma coisa, eu tenho consciência de que eu estou em comunhão com Deus, de que eu estou fazendo algo por Deus. É essa busca, esse desejo e essa vontade que nós vamos buscando no dia a dia da nossa vida. Fazendo uma recordação, nós vimos Jesus que partilhou os pães, depois os discípulos abandonam Jesus e vão para Cafarnaum, abandona Tiberíades, vai para Cafarnaum. Jesus vai ao encontro deles à noite, mas não entra na barca, e agora nós temos uma multidão que foi saciada, e essa multidão corre atrás de Jesus. Essa multidão percebeu que só tem um barco, mas Jesus não entrou nesse barco, então ele está por aí, mas não encontra Jesus. Então eles vão também para Cafarnaum. Então nós temos agora esse Jesus que à noite sabe onde encontrar os discípulos no meio do mar, sabe onde encontrá-los, vai caminhando, não entra, chega em Cafarnaum. Essa multidão saciada vai atrás de Jesus, que ela tinha a intenção de fazer Jesus virar rei, e por isso Jesus se distancia: eu não quero ser rei, eu não quero ser autoridade, eu não quero ser chefe, minha missão aqui é outra, a minha importância aqui é outra, o que eu quero ensinar para vocês é outra coisa, não é isso. Então nós temos esse Jesus que faz este processo, nós temos esse Jesus que faz essa busca por aí, e essa busca de Jesus, ela se reflete no fato de que essa multidão que queria fazer Jesus virar rei, encontra Jesus e pergunta: como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Jesus não responde a eles, Jesus não responde a eles. O Evangelho nos diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Quando chegastes aqui? Lembramos que os discípulos fizeram um êxodo invertido, que Jesus estava em território pagão,
foi em território pagão que Jesus fez a partilha dos pães, fez uma proposta, eles não entenderam e eles acabaram voltando para Cafarnaum, que é o mundo dos judeus. A pergunta da multidão que percebeu que Jesus não tinha entrado na barca, mas que Jesus chegou de algum modo lá, Jesus ignora. E aí Jesus dá um belo do puxão de orelha na multidão. Diante da pergunta, Rabi, como chegastes aqui? Jesus responde, em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Essa multidão que está observando Jesus, que percebeu que Jesus não entrou na barca, mas de algum modo ele chegou do outro lado, só tinha uma barca, essa multidão que está atrás de Jesus, que queria fazê-lo rei, Jesus responde e puxa a orelha, vocês estão atrás de mim porque estão com a barriga cheia, vocês estão atrás de mim porque estão satisfeitos, vocês estão atrás de mim porque eu ensinei a partilhar os pães e vocês resolveram me fazer rei para poder eu resolver os problemas de vocês, viu? Então por isso que Jesus, e aí Jesus faz a proposta, olha, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então o que Jesus está propondo? Vocês estão atrás de mim por causa da partilha dos pães, mas eu queria dizer para vocês, façam um esforço por algo maior, façam um esforço por algo de grandeza melhor, façam um esforço por aquilo que dura para a vida eterna. Faça um esforço por se alimentar do pão que não se perde, viu? Que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Isso significa para cada um de nós na nossa fé, é que nós somos convidados a fazer um esforço para que a gente não viva com coisas pequenas. Fazer um esforço em pensar uma vida maior. Uma vida maior não é uma vida de coisas. Tem gente que tem palácios, mas a vida é muito curta, muito pequena. Tem gente que não tem nada, vive num casebre, mas a vida é muito grande. A pessoa tem intensidade de viver. Tem gente que se alimenta com coisas... Nós nos alimentamos hoje com muita fake news, né? Eu falo isso porque volta e meia a gente vê certas notícias, certos comentários, e a gente vai pesquisar e sabe que aquilo não é uma verdade. A gente vê certas notícias e você vai pesquisar e sabe que não é uma verdade. Mas nós vendemos notícias falsas para defender o meu partido, defender o meu candidato, ou para criar uma ilusão de um mundo em que os dados estatísticos nos dizem o contrário. Ou eu uso aquilo que nós temos conforme o interesse. A Constituição tem seus valores, mas dependendo da pandemia, certas coisas não podem acontecer. Mas para o meu interesse, não, então a Constituição tem que acontecer. Tem que acontecer. Então, quer dizer, a gente vive uma hipocrisia estrutural muito grande no mundo em que nós vivemos. E um drama de reflexão muito difícil da gente fazer uma leitura, porque a gente não sabe para que lado as pessoas estão querendo e está muito difícil a gente encontrar as coisas de Jesus no meio de tudo isso. Está muito difícil encontrar Jesus que está pedindo para a gente se alimentar de algo a mais do que aquele pão que ele ensinou a partilhar. Está muito difícil a gente pensar que Jesus está nos oferecendo algo muito maior do que aquilo que é a nossa própria vida. De que Jesus está querendo nos alimentar com coisas muito maior do que as notícias de Facebook e de Instagram que nós temos. Que Jesus está querendo nos alimentar por algo muito maior do que o sucesso de mídia de alguns líderes religiosos por aí que arrasta multidões. E aí você vê essas multidões sendo arrastadas por líderes religiosos e você se pergunta onde é que estão os frutos dessa multidão? Onde é que está mais caridade? Onde é que está um trânsito melhor? Onde é que está menos morte de Covid? Onde é que está mais respeito ao próximo? Onde é que está a diminuição da violência? Onde é que está uma educação maior e melhor?
Por isso Jesus é interessante isso. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Quer dizer, alimentar pela oração, alimentar pela palavra de Deus, alimentar pelo senso de justiça, alimentar pelo senso de caridade, alimentar pela atenção ao próximo, alimentar uma reflexão que faça com que as pessoas diminuam o seu sentimento de culpa, de condenação, de escravidão, certas ideias, certas doutrinas, viu? E alimentar isso, que isso dure até a vida eterna. É até a vida eterna, porque depois da vida eterna eu estou com Deus. Aí é Deus que me alimenta, aí é Deus que me mantém. Mas por enquanto eu tenho a palavra de Jesus, que é alimento que vai me conduzir até a vida eterna. E é Jesus que nos dá isso, viu? Que nos oferece tudo isso. E eles perguntam, o que devemos fazer para realizar a vontade de Deus? Olha, basta acreditar no que eu estou fazendo. Vocês não acreditaram na partilha do pão, por isso que estão aqui atrás, querem mais comida. Os discípulos não acreditaram, por isso pegaram o barco sem Jesus e voltaram para Cafarnaum. Ninguém está acreditando. E por isso que Jesus tem aquela frase doída, né? Eu vim ao mundo, mas as pessoas não acreditaram no meu testemunho. Eu vim aqui para dar testemunho de Deus, mas as pessoas não acreditaram. As pessoas não tiveram fé em mim. Aqueles que tiveram vão ter a vida eterna, mas aqueles que não tiveram, aí preste conta a Deus. Por isso a minha prece hoje é que Deus possa nos iluminar, que a gente possa se perguntar o que está nos alimentando, quais são as informações que nos alimentam, quais são os noticiários que a gente escuta, quais são as notícias que a gente recebe e se a gente confirma todas elas, se são verdades. Mas se essa verdade ela é momentânea ou se essa é verdade... Porque nós também temos um problema histórico. Nós temos um problema histórico. A gente não consegue fazer leitura de processos históricos. Viu? Hoje, quem consegue alguma coisa tem que lembrar que você teve que se dedicar muito. Quem se forma em medicina teve que ralar muito. A gente fala, agora é médico. Mas esqueceu da quantidade de anos, de noites acordadas, de sacrifício, de leitura, de dedicação, de plantões, não sei mais o que, tal. Quem hoje está malhado, esquece das vezes que ficou na academia, malhando, se alimentando, não sei mais o que. Quem tem uma saúde melhor hoje, esquece do sacrifício que é manter uma saúde boa. Viu? Quem hoje tem um pouco mais de noção, esquece o sacrifício que é ler, estudar. Quem hoje tem um pouco mais de espiritualidade, esquece o sacrifício que é rezar. Rezar, escutar a palavra de Deus, pensar nas coisas de Deus, refletir as coisas de Deus, meditar as coisas de Deus. Viu? E por isso Jesus está nos oferecendo, olha, eu vou dar um pão para vocês, que vai ser Ele, é Ele. A Eucaristia é Jesus. É Jesus que isso aqui vai durar, vai sustentar vocês até a vida eterna. E por isso esses belos discursos de Jesus. Então a minha prece hoje é que nós sejamos alimentados com o pão da Eucaristia, que a gente tenha paciência e que a gente pense no que está nos alimentando, os sentimentos que nós temos, para que a gente não se sinta vazios, que a gente não fique alimentando aí com aquilo que passa rápido, mas que a gente possa nos alimentar com a palavra de Jesus, com a presença dele na nossa vida, para que a gente possa caminhar e viver em paz até chegar à vida eterna. E aí, mesmo morrendo, a gente vai saber que nem existe morte na nossa vida. Um abraço e até mais.